Uma coisa interessante, Brasil, é que se nós pararmos para pensar neste exato momento sobre a natureza, e se nós observarmos a natureza como ela é, nós chegaremos a várias conclusões, e não apenas a uma conclusão. Por exemplo, nós podemos chegar facilmente à conclusão de que não existe Deus algum. Ou podemos chegar à conclusão de que Deus existe sim, Jason. Ou existem vários deuses permeando o universo. Ou os deuses são maus, poderemos também. Ou que os deuses são indiferentes a nós. Ou também que os deuses nos odeiam. Ou também que existe uma disputa constante dos deuses, uma disputa acirrada dos deuses pela vida na Terra. Ou que os deuses existiram, construíram tudo, mas morreram. Ou também que a vida na Terra não passa de um alimento para os deuses. Tudo isso, por exemplo, que nós estamos vendo não é real, Jason, mas é uma simulação. Sim, também pode ser uma conclusão, é uma hipótese. Nós já fomos julgados e condenados ao inferno em vidas passadas e aqui estamos nascendo, vivendo e morrendo em vários corpos. Também é uma hipótese. Os deuses desistiram de nós, Jason, e nos abandonaram. Quer dizer, Brasil, são várias conclusões, meu amigo, minha amiga. Então, para que ou por que nós ficaríamos apenas com uma única conclusão como certa e como absoluta? Faz o seguinte, fica comigo que logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te dou maiores explicações em mínimos detalhes. Fica por aí que é logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil! Nós estamos de volta! E como sempre é uma honra muito grande, é uma gratificação, é um privilégio receber você aqui. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador do canal Além da Fé, e por isso é um privilégio muito grande contar com a sua presença. Muito obrigado a você pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência a este canal. A você que vem de todos os municípios, Jason, eu pertenço ao município A, B, C, Z, não importa. Se você vem de todos os municípios do Brasil, de todos os estados, muito obrigado por sua preferência a este canal. A você que vem de fora, Jason, eu tô vendo você, cara, fora do Brasil. Cara, meu muito obrigado. Obrigado por você me colocar na sua casa. Obrigado por você me colocar aí no seu aparelho, por você me colocar na sua televisão, no seu notebook, no seu tablet, enfim, muito obrigado mesmo. E a você que é membro do canal, gente, eu agradeço demasiadamente a você por confiar em mim. Muito obrigado por sua credibilidade ao nosso canal. A você que não é membro, Jason, eu não sou membro do teu canal. Cara, dá essa força pra gente. Nos ajuda a ajudar ainda mais pessoas que estão presas dentro da religião. Jason, mas o que tem a ver uma pessoa presa na religião? Incomoda alguma coisa? Não é questão de incomodar. É simplesmente o risco que nós corremos quando nós temos pessoas ignorantes dentro da religião, quando nós temos pessoas que perseguem um ao outro, quando nós temos pessoas na bancada evangélica querendo uma só fé, uma só crença, um só batismo, um só Senhor, um só Salvador, e acabou-se o restante, não importa o que você pense. É pau, é espada, é pedra, é manifesto, é protesto, é morte, é perseguição, é inquisição em cima de você que não concorda com a minha fé. Então, o importante de tudo é nós largarmos essas mitologias e essas superstições, a gente se afastar um pouco dessas superstições e partir para um lado mais racional, um lado mais humano, um lado mais humanista, mais antropológico, mais filosófico, para que a gente possa entender o que está ao nosso redor e não ficarmos simplesmente defendendo uma coisa só. É cantor de uma música só. Não pode, tem que ter pluralidade, tem que existir essa relatividade. Não pode essa imposição de um pensamento querer se opor ao outro o tempo todo. O islamismo querendo dominar o mundo. O cristianismo, o judaísmo, no caso, querendo dominar o mundo. O cristianismo querendo dominar o mundo. O hinduísmo querendo dominar o mundo, as massas, as pessoas. E não é bem assim, Brasil. Tá certo? Então, nos dá uma força para que a nossa mensagem de libertação possa chegar em mais corações e em mais mentes. Brasil, quando nós
avaliamos a proposta judaico-cristã, por exemplo, qual é a proposta judaico-cristã? É a proposta de que um casal pecou contra Deus. Aí, nesse pecado, o mal entrou no mundo. Agora, isso, na verdade, é uma proposta ilógica, uma proposta completamente infantil, porque não faz sentido algum. Por exemplo, é só você pensar, onde estaria Deus para não ver o mal? Já que Deus é onisciente. Você entende? Então, de onde veio a força, ou de onde veio o poder para que o mal pudesse agir? Já que Deus é onipotente. Deus sendo onipotente, Brasil, não haveria a menor possibilidade desse mal ter força para poder subsistir. E não haveria espaço para que ele pudesse existir também. Você está me compreendendo? Diga aí nos comentários, Jason, eu estou começando a compreender o que você está falando. Porque veja, para que o mal tenha algum aspecto de força, ele precisou ter essa força de alguma fonte. Mas qual é a fonte? Deus. O Deus não daria força para o mal. Você está compreendendo agora? Então, de onde o mal viria? É isso. Você entende quando nós defendemos apenas uma única visão, cai em contradição. Por qual motivo cai em contradição? Porque de onde o mal viria? Pensa comigo, cara. Deus sozinho, aqui, ó, na dele. Acima de tudo, tempo, espaço, tempo, matéria, energia, som e luz. Deus está acima de tudo. Beleza, tranquilo, até aí tudo bem. Então, de onde o mal viria? Já que Deus é onipresente, você está entendendo agora como o mal surgiria? De qual fonte ele viria? Já que Deus é o tudo. Entenda, Deus é o tudo para o todo, por ele ser onipresente. Então, Brasil, sendo esse Deus um ser onipresente e ao mesmo tempo onibenivolente, em que lugar? Ou em que espaço, ou em que ambiente, ou em que universo, ou atmosfera, ou firmamento, lacuna, ou em qualquer vão, vácuo, onde estaria esse mal? Quem seria, Brasil, o autor do mal? Deus? Como é que Deus poderia ser o autor do mal e ao mesmo tempo ser o autor do bem, já que essas coisas não conversam entre si? Como é que Deus poderia ser gelo constante e fogo constante ao mesmo tempo? É um paradoxo. É uma contradição. Como é que Deus poderia ser careca e ao mesmo tempo cabeludo? Como é que Deus poderia ser casado e solteiro ao mesmo tempo? Como é que Deus poderia estar correndo e parado? Você está me compreendendo o que eu estou falando? É essa a proposta, Brasil. Quando nós temos essa proposta judaico-cristã, é aí nessa contradição onde nós chegamos. É por isso que quando nós analisamos todas essas coisas, nós fazemos essas perguntas. Como? De que forma seres perfeitos como Adão e Eva, como que eram perfeitos e se inclinaram para o mal? Por que, Brasil, Deus faria um jardim no Éden e deixaria lá uma árvore do bem e do mal, do conhecimento? Como? É aí onde eu pergunto para você do outro lado, cara, será que você racionalmente pensando, você não percebe, não tem essa concepção de que você está diante de um mito? Porque onde já se viu, Brasil, uma árvore do conhecimento? Onde já se viu um fruto proibido? Ou uma cobra que fala? Ou um jardim encantado? E uma coisa interessante, Brasil, é que esses teólogos aqui, tá vendo? Estes teólogos, eles querem que nós engolamos uma história sem pé e sem cabeça, sem sentido. Eles querem que nós engolamos a história de que Deus já sabia do pecado. Deus já sabia do fracasso humano, que Adão cairia. Deus sabia e já sabia de antemão do mal que entraria no mundo. Mesmo assim, Deus fez o ser humano. E depois, quando esse ser cumpriu em mínimos detalhes tudo que Deus previu, aí Deus simplesmente não quis perdoá-lo. Muito menos acabar com o mal. Antes, quis que o ser humano matasse bichos, você imagina? Matasse pessoas para serem perdoados. E depois ele enviaria o seu filho para morrer igual a um marginal numa cruz. E em seguida, aí ele deixaria toda a humanidade se matar de novo, esperando que o filho dele voltasse para fazer o que ele deveria ter feito pela primeira vez.
Brasil, é brincadeira um negócio desse, cara. Você do outro lado pode até me perguntar, Jason, mas por que você pega no pé da Bíblia? Por que você pega no pé dos deuses, dos salvadores, dos heróis, de todo o sobrenatural que está escrito na Bíblia? Porque é o seguinte, meu amigo, ao contrário de muitos deuses apáticos das religiões ou deuses indiferentes, ausentes, impessoais, deuses intangíveis e incomunicáveis, o Deus do judaísmo e o Deus do cristianismo é um Deus presente. É um Deus pessoal, é um Deus intervencionista, político, paterno, um Deus zeloso, um Deus que se comunica, um Deus que interage, um Deus que constrói leis, um Deus que ouve e responde orações imediatamente, é um Deus que conversa, é um Deus que organiza sociedades, leis. E além disso, Brasil, é um Deus apaixonado por suas criaturas. Aí você deve me perguntar, tá, tudo bem, mas qual é o problema disso tudo, cara? Cara, o problema é que esse Deus específico, ele não existe no mundo fora desse livro, fora da Bíblia. O que esse suposto livro fala sobre esse Deus é completamente ficção, é ficcional. Porque se existisse, ele realizaria as mesmas coisas que realizou na frente dos profetas e dos apóstolos. Então, por que essas coisas não acontecem? É porque tem alguma coisa errada, Brasil, neste negócio aí. E uma coisa eu digo pra você que tá do outro lado me ouvindo, cara, pelo amor dos deuses, entenda definitivamente o que eu tô falando pra você. Não adianta os teólogos se debruçarem alegando que existe apenas um Deus, se esse Deus não aparece para nada, é um inútil. Alguns teólogos, inclusive, falam do padrão de inteligibilidade do mundo. Então, logo para eles deve haver um sinal, deve haver um Deus inteligente, um designer. Mas o que nós sabemos, Brasil, sobre a origem do universo, por meio da física e da biologia, não significa nada. Mas, uma coisa interessante, supor a existência de um Deus sem a menor prova, aí já é demais, meu irmão. Eu entendo você, eu entendo perfeitamente quando você olha para o universo e diz, Jason, o universo é presumivelmente inteligente. Logo, deve haver um criador. Peraí, calma. Primeiro nós temos que entender a questão do universo, para depois nós partirmos para essa ideia de um Deus pessoal, ou a existência de um Deus. Porque, como eu disse no início do vídeo, a gente não sabe quais são as intenções dos deuses caso existam. Você está me compreendendo? Porque se esse Deus não se comunica, se esse Deus não fala, aí você diz, não, mas o meu fala, mas cadê? Veja que Deus, aqui na Bíblia, Deus viajava com os israelitas para fazer os combates, dizendo, eu estarei no meio de vós, eu estarei convosco, eu estarei na frente de vocês, eu estarei na retaguarda de vocês, eu estarei sobre vocês, eu estarei debaixo de vocês, eu estarei envolvendo vocês, eu enviarei anjos para acamparem ao redor de vocês. Mas aí vem a pergunta, cadê esse Deus? Ele não está aqui. Você está me compreendendo? É isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo para você que seu Deus não existe. Eu estou apenas colocando que o seu Deus não está sendo útil nesse momento. E que não adianta você acreditar se você não consegue provar nada. O mundo é inteligente, Brasil, entenda bem isso. Definitivamente. O mundo é inteligente porque nós queremos copiar um mundo igual e nós não conseguimos. É por isso que a gente olha e diz assim, pô, mas eu estou tentando reproduzir isso daqui, mas eu não consigo reproduzir. Mas tem um porém aí, Brasil, presta bem atenção agora que tá o pulo do gato, cara, entenda. O mundo, ele é simplesmente o que ele é. É isso daí. Nós aqui dizemos que ele é um produto de uma criação inteligente. Porque se fosse assim, Brasil, por qual motivo esse engenheiro, esse arquiteto divino não se apresentaria, já que ele está vivo? Vivo, cara. Se esse engenheiro e esse arquiteto tivesse construído tudo e morrido, eu diria, não, tudo bem, cara, pô, meus pêsames aí para o teu Deus, infelizmente a gente tem que continuar a vida sem o seu Deus, tudo bem. Mas alegar que esse seu Deus está vivo e que você fala com esse Deus e não consegue provar, tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem alguma coisa errada com essa escritura. Como eu falei para você, onde está o sobrenatural? Por que não acontece esse sobrenatural? Por causa disso, não tem motivos. As coisas que são
elas não deixam de ser. Se Deus existe e operou lá no passado, Ele opera e faz hoje ainda. E por que não faz? Porque não vemos. Quando nós pensamos em um mundo inteligível, um mundo desenhado, arquitetado, um mundo ajustado finamente, um mundo preciso, eu chego nessa ideia para te explicar isso da seguinte forma. Como é que eu consigo te explicar? Imagine uma pessoa com os olhos vendados que joga bolas, pega várias bolas e joga para o ar. Eu pergunto, qual é a chance dessas bolas caírem exatamente da mesma forma e no mesmo lugar numa segunda vez? Ou numa 10ª vez? Na 20ª? Na 30ª? Na 1000ª vez? É quase zero, Brasil. O mesmo ocorre quando nós olhamos, por exemplo, para esse jogo de sorte do universo e queremos reproduzir o que foi feito aleatoriamente. É isso, o universo surge como bolas que nós jogamos para cima. Essas bolas caem respectivamente em vários lugares, em vários pontos. Você está me compreendendo aí agora? E agora eu recolho todas essas bolas e jogo de novo essas bolas para o ar. Qual é a chance dessas bolas caírem exatamente no mesmo lugarzinho? A chance é quase zero, meu amigo. A mesma coisa quando nós queremos reproduzir o que nós vemos no universo. É por isso que nós dizemos que essa coisa é inteligente, porque nós nos esforçamos ao máximo para tentar reproduzir o que foi feito aleatoriamente. Eu joguei as bolas, por exemplo, você não viu? Eu joguei as bolas aleatoriamente. As bolas caíram. Imagina uma pessoa que vai tentar agora jogar essa mesma bola. Senta no meu lugar e pega essas mesmas bolas e joga para o ar, aleatoriamente vendado. Qual é a chance dessas bolas caírem exatamente no mesmo lugar? Alguém que vai sentar no meu lugar vai dizer o seguinte, mas quem jogou essas bolas, ou essas bolas são muito inteligentes, essas bolas caíram exatamente nos lugares perfeitos. Mas não, Brasil, elas não caíram nos lugares perfeitos. Elas simplesmente caíram e lá ficaram. É você que está dando um grau de inteligibilidade para essas bolas, querendo reproduzir o mesmo fenômeno, não vai conseguir. Trocando tudo isso em miúdos, para que você possa me compreender, cara, não há a menor possibilidade de nós imitarmos algo que ocorreu aleatoriamente. O perfeito, por exemplo, ela está na nossa concepção. O gelo, por exemplo, é perfeito para um pinguim, mas não é perfeito para a arara azul e assim vice-versa. Você me compreende? A terra que você vê pode não ser perfeita. Por quê, Jason? Porque somos nós que estamos adaptados a ela, assim como a mosca. A mosca está adaptada à bosta, está adaptada ao podre. A abelha, por um outro lado, está adaptada ao mel. Então, Brasil, nós que gostamos do mel, acabamos não gostando da mosca e associamos a mosca a algo completamente ruim. Sai daqui, eu gosto é do mel. Entende isso? Perfeito, Brasil, é aquilo que se encaixa melhor com as nossas necessidades. É isso que é perfeito. Para que eu possa ser um pouco mais comunicável, um pouco mais acessível e trocar em miúdos ainda mais isso com você, para que nós possamos entender a ideia do bem, do belo, do bom, do bonito, do perfeito, do moral, do certo e do errado. Veja que coisa interessante, veja que as roupas, isso mesmo, os carros, os óculos, os aparelhos de guerra, a moda, a cultura, como também a linguagem, as ferramentas, os utensílios do século passado, Brasil, por exemplo, eram perfeitos aos olhos daquela geração. Quem, por exemplo, estava adaptadíssimo com o disco vinil, quando percebeu mais qualidade num som do CD ou do Blu-ray, achou melhor. Então, o que é a perfeição? A perfeição é somente uma questão de comparação. É de encaixe, de necessidade. É uma coisa que se acomoda melhor que a outra. É como uma luva na mão. A luva, por exemplo, ela foi feita para a mão ou a mão foi feita para a luva? O que se adapta ao quê? Você está entendendo? É a luva que tem que se adaptar a você ou é você que tem que se adaptar à luva? Quem foi criado para quem? É evidente que foi a luva que foi criado para a mão. É isso. Nós estamos aqui no universo, Brasil. E para nós o universo é completamente perfeito. Mas faz o seguinte, vai lá para a Antártica e vê se lá é perfeito. Faz o seguinte, tenta passar
meia hora submergido sem um aparelho de oxigênio para você ver o negócio, se vai ser tão perfeito assim. Você está me compreendendo? Por isso mesmo, Brasil, quando nós olhamos para o universo, olhamos para o nosso planeta Terra, olhamos para a vida, o ecossistema e dizemos que tem que existir um criador inteligente, um designer por trás de tudo isso, por causa da perfeição ou da complexidade, nós caímos em uma falsa sensação, uma falsa percepção. Por qual motivo eu digo isso para você? Cara, a noção que fazemos de imperfeição está mais ligada àquilo que passa do ponto. Por exemplo, algumas pessoas gostam de carne bem passada, outros mal passada. Mas o que é o imperfeito nisso daí tudo? É a carne queimada. Essa daí, a carne queimada, é a imperfeição. Você está me compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? O mundo, por exemplo, que nós vivemos, o mundo que nós observamos e vivemos nele, pode não ser organizado, mas ele recebe forma e recebe organização e padrão porque nós é que damos todas essas coisas. Por isso, Brasil, colocar a Bíblia para explicar a ciência passa a ser uma atitude completamente desonesta. Porque como é que nós podemos, em sã consciência, concebermos a ideia de uma cobra falante? Outra, como é que um Deus onipresente deixava de ser onipresente para caber num jardim, num território do Éden? Você está me compreendendo? Deus não teria condições de deixar de ser onipresente. Por isso mesmo, Brasil, essa ideia platônica de perfeição e de belo não pode ser provada, meu irmão. É mais uma questão de utopia. Mas muitas pessoas insistem, inclusive os teólogos, dizem o seguinte: olha, Deus existe, porque Deus é a fonte da moral absoluta. Por isso que Deus existe. Tem que existir um Deus para a nossa moral existir. Veja, se Deus fosse um ser moral, ele não poderia ser onipresente e vice-versa. Aí você fala, como assim, diz? Por que não? Porque se Deus é a fonte da moralidade, veja, se Deus é a fonte da moralidade, é porque existe o seu oposto, o imoral ou o amoral. Pois se não fosse assim, Brasil, não haveria motivos algum para Deus ser moral, para Deus ser bom, para Deus ser santo, justo ou perfeito. Para Deus ser santo, por exemplo, ele precisa necessariamente ser separado de alguma coisa. Mas do que Deus é separado se Deus é onipresente ao mesmo tempo? Se Deus um dia se achou bom, é porque ele viu algo ruim, concorda comigo? Mas onde estaria o ruim se Deus é onipresente? Veja que para Deus ter uma natureza justa, ele precisaria ter noção do que é injusto. Mas onde estaria a injustiça num tempo onde só havia Deus? Cara, para Deus ser perfeito, ele precisaria se diferenciar do imperfeito. Mas eu pergunto, onde haveria o mal, o feio, o imperfeito, as trevas, o pecado, o profano? Onde existiriam essas coisas ou poderiam ser concebidos dentro de um Deus que é onipresente? Se Deus, Brasil, é onipresente, o imoral não pode existir, porque é uma questão de espaço, você entende? Já que Deus abrange tudo. Logicamente, duas verdades, é evidente, duas verdades antagônicas e opostas e seguindo caminhos contrários não pode ser a mesma verdade. Logo, meu Brasil, Deus não pode ser moral e ao mesmo tempo imoral e ao mesmo tempo amoral, porque isso seria contrário ao quê? A imutabilidade de Deus. Entende isso? Algumas pessoas podem até dizer, Jason, mas Deus não é onipresente. Bom, já que ele não é onipresente, logo ele não pode ser Deus, porque ele pode ter surpresas desagradáveis. Coisas podem frustrar os planos de Deus. Deus pode dizer, eita, essa coisa me pegou de surpresa, eu não sabia que isso podia acontecer, logo não pode ser Deus. Uma outra coisa importantíssima que eu gostaria que você dobrasse a sua atenção para entender o que eu vou falar para você aqui agora, cara, vai ser importante isso. Veja, algumas pessoas fazem aquela oração, Pai nosso que estás no céu. Ou dizem também por aí que o Deus está sentado no seu trono. Mas veja, cara, veja que o trono é maior do que eu. Então, se Deus é menor que alguma coisa e pode viajar dentro dessa coisa, espaço-tempo, por exemplo, então ele não é tão poderoso. Logo, esse Deus é um Deus local, é um Deus tribal.
Um Deus que se assenta com outros deuses numa assembleia para decidir o futuro da vida humana na Terra. E esse Deus, Brasil, não serve para nada. É somente uma invenção. Brasil! Nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero de todo o meu coração, meu Brasil, que você tenha me compreendido. É evidente que esse vídeo, o vídeo de hoje, trata-se de um assunto mais filosófico, mas é importantíssimo. São assuntos lógicos para que você possa entender o motivo pelo qual os ateus tanto contestam e protestam diante das explicações dos teólogos e da religião. A ciência ainda é a maneira mais assertiva de nós construirmos uma realidade e uma civilidade melhor para a nossa humanidade e para todo ser que existe na Terra. Quando nós, por exemplo, olhamos para a Bíblia, Brasil, olhamos para as teodiceias, para esses volumes, esses camalhaços aqui, defendendo a fé cristã, dizendo que existem evidências críveis de que Jesus de Nazaré é realmente o Filho de Deus. Quando nós olhamos tudo isso, todas essas coisas, Brasil, não faz o menor sentido. Você compreende? Todas essas coisas, na verdade, não passam de conjecturas teológicas. Você entende? Sendo assim, a questão sobre bem e mal, ou essas questões de luz e trevas, Deus e diabo, vida e morte, por exemplo, não passam de fantasia. Somos nós que imaginamos essas coisas. Não passa de imaginação, é folclore. Se esse Deus que você acredita é a fonte da moralidade, as suas normas, leis e diretrizes continuam a mesma coisa. Então nós teríamos o machismo instalado, a misoginia, por exemplo, a mulher submissa aos caprichos dos homens. Nós teríamos a tortura, como está escrito na Bíblia, tudo aqui dentro. Nós teríamos invasões de terras, etc, etc e tal, Brasil. Se nós não aceitamos comportamentos como estes nos dias de hoje, é porque essas regrinhas de ouro de Deus, essas regrinhas de Moisés, foram abandonadas por nós. Porque nós encontramos maneiras melhores de lidarmos com esses livros supostamente sagrados. Você entende? Então, por isso mesmo, eu espero muito de todo o meu coração que você tenha entendido o vídeo de hoje, que deu um trabalhão para fazer esse vídeo. Mas eu espero muito que você tenha entendido. E se você entendeu, Jason, eu entendi, cara, olha, perfeito. Ou então, Jason, tem alguma coisa errada, me coloca também nos comentários. Vai ser muito importante eu ter você, tá bom? Bom, eu desejo a você um fortíssimo abraço, bem apertado, onde quer que você esteja. E eu espero muito te encontrar num próximo vídeo. Até lá, Brasil. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafejason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.